Marcos 5, 21. E então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou seus pés dele. E lhe implorou com insistência: minha filhinha está à beira da morte. Venha, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, diga comigo, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E havia padecido nas mãos de vários médicos, tendo gastado, fala comigo, tudo o que possuía. Sem, contudo, nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, isso aqui é um segredo, diga comigo, tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no seu corpo que estava curada naquele mal. Jesus percebendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou em minha roupa? Mas os discípulos disseram: vê que a multidão te aperta e ainda perguntas: quem te tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo, ciente do que tinha acontecido, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Jesus lhe disse: filha, diga comigo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre deste mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acatar essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e que choravam e os que lamentavam muito. E ao entrar, disse-lhes: por que vocês estão nesse alvoroço chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. E riram dele. Tendo, porém, mandado todos sair, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou aonde a criança estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu ordeno, você, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. Então todos ficaram sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem ela de comer. Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor, e queremos te adorar. Queremos, Senhor, nos colocarmos, Senhor, aos teus pés, assim como Jairo fez naquele dia, assim como a mulher do fluxo de sangue fez naquele dia. Nos colocarmos aos teus pés, Senhor, e declarar que precisamos de ti. Precisamos da tua bênção, Senhor, precisamos do teu milagre, precisamos da tua voz, precisamos do teu favor. Precisamos, Senhor, do teu olhar sobre essa igreja, sobre essas pessoas. Pai, nós precisamos de um milagre. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fale com essa igreja hoje, Pai. Que eu seja apenas um instrumento, um canal teu, mas que sejam tuas palavras, que seja o Senhor a falar com o teu povo, eles são os teus filhos. Fala com eles, Senhor, de maneira sobrenatural, de maneira individual, que a mesma palavra vai servir para um e para outro de maneira diferente nessa noite, para que todos saiam daqui curados e orientados pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu amo essa passagem. Já falei algumas vezes sobre ela, mas o Espírito me induziu de uma outra maneira. E é interessante que aqui a gente está falando de dois pais. Primeiro a gente está falando do pai daquela menina. Jairo, ele era um bom pai. Quem não quer ser um bom pai? E eu me lembro que quando eu era criança, o meu pai era um bom pai. E sou eu, mais 2 irmãos. E eu e meus irmãos, a gente esperava, dava o horário dele chegar em casa, era mais ou menos umas 5 da tarde. E eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eu tinha que ceder para eles. Então a gente esperava com uma bola de futebol no quintal. E tinha um golzinho, que tinha um cantinho que era onde ficava a lixeira. E tinha um espaço maior que era pro corredor. E era o gol que meu pai tinha que fazer e o gol que a gente tinha que fazer. E ficava nós 3 contra o meu pai. E a gente esperava ele, ansioso. Meu pai não conseguia entrar dentro de casa, não podia trocar de roupa, não podia fazer nada. Ele só largava a bolsa do trabalho e jogava uma partida de futebol com a gente. E eu lembro que ele sempre trazia uma coisa para mim. Ele trazia o Yakult. Todos os dias meu pai trazia Yakult. Eu tive uma infecção, de tanto que eu tomei Yakult. Fiquei muito tempo sem poder tomar Yakult.
que era um gesto de amor, uma conexão que a gente tinha, dele trazer um Yakult para mim. Então até hoje, quando eu vou tomar Yakult, eu lembro do meu pai, porque ele sempre trazia um Yakult para mim. E um pai tem essa característica de conectar com os filhos, de fazer a gente querer se lembrar dele, de querer ter o afago dele, de brincar com ele. E pai é engraçado, né? Eu lembro que meu pai, uma vez, minha mãe falou: você tem que pegar essa menina, tem que falar com ela e tal. Eu peguei o chinelo da Havaiana, peguei a Havaiana e dei uma chinelada na bunda do meu pai. E aí, ao invés dele brigar comigo, ele caiu na gargalhada comigo. Ria, meu pai. Minha mãe, você não tem moral nenhuma, não sei o quê. E porque ele era divertido, ele era um pai brincalhão, mas com autoridade. Meu pai exercia uma autoridade com a gente, que dele olhar. Eu nunca precisei apanhar no meu pai, porque ele só dele olhar para mim, se estremecia, porque eu... E eu lembro que quando eu era adolescente, comecei a ficar meio respondona. E ele pegou, me chamou assim e falou assim: minha filha, deixa eu falar uma coisa. Você está respondendo muito a sua mãe. Eu não respondi a ele, respondi a minha mãe. Você está respondendo muito a sua mãe. E se você continuar com isso, infelizmente, você vai ter que sentir o peso da minha mão. Eu olhei assim para meu pai. Pai, pode ficar tranquilo, você não vai precisar fazer isso. Acabou o problema ali. Ele tinha uma autoridade, a palavra dele tinha um peso sobre mim. Entende isso? A figura paterna tem isso. Então, queridos, você que é pai, feliz Dia dos Pais. A sua figura é extremamente importante. Você promove a sua família, você traz provisão para a sua família, você traz proteção para a sua família e você traz aconchego, segurança. E o Jairo, ele cumpre isso tudo. E quando ele vai lá atrás de Jesus, gente, você não está entendendo. Quando o Jairo vai atrás de Jesus, ele está abrindo mão de tudo que ele tem. Jairo, ele é um homem ali, naquele contexto social, importante para uma sinagoga. E Jesus, ele representa o lado oposto, a facção rival, entende? Jesus, ele era recriminado por aquele povo. Ele não queria aquilo. As pessoas recriminavam Jesus, estavam tentando encontrar um erro em Jesus. E Jairo era a autoridade máxima daquela região. De repente, ele abre mão de toda a sua vaidade, de todos os rótulos que estavam sobre ele, para pedir Jesus ajuda. E o que isso quer dizer para nós? Muitas vezes o milagre que a gente precisa, a transformação que a gente precisa, aquilo que a gente precisa que Jesus faça na nossa vida, vai exigir de nós que venhamos a nos despedir, a nos despir da nossa vaidade, a despir das nossas necessidades humanas, daquilo que parece que é muito importante. Imagina, gente, o título que ele tinha, ele levou a vida inteira para conquistar. O título que ele tinha, ele levou uma vida inteira de estudo, de dedicação. E ele teve que abrir mão de tudo. Entende isso? Quando ele vai procurar Jesus, ele tem uma exposição social na qual ele se expõe e poderia perder todos os títulos que ele demorou a vida inteira para construir. Mas sabe o que eu penso? Fale comigo assim: até que nada mais importe. Repita com energia: até que nada mais importe. Naquele momento, Jairo chegou no ápice, onde nada mais importava além da cura da filha dele. Ele olha para a filha dele e fala assim: essa menina vai morrer. Ela está muito doente, todo o meu recurso, todo o meu dinheiro, tudo que eu tinha que fazer, eu já gastei. Tudo que estava no meu controle, eu já utilizei. Nesse momento, só me resta Jesus. Ele é a minha única esperança. Jesus é a única saída para a minha vida, para o meu problema. E muitas vezes a vida com Jesus é isso. Gente, a vida com Jesus é muitas vezes você pagar um preço e você se expor. É você se colocar ali na necessidade de ter um posicionamento. E Jairo está nessa situação de se expor ao máximo. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Que todas as vezes que você observa na Bíblia alguém se prostrando diante de Jesus, você vê que é um Jesus que ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração humilde, a um coração que se coloca: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele está preocupado com um clamor diferenciado. Entende isso? Quando a gente clama, a gente precisa chamar a atenção do Mestre. Como que eu estou chamando a atenção de Jesus nessa noite? Eu me lembro que quando eu me formei como enfermeira,
E aí, meu primeiro plantão, eu queria tanto um plantão, o meu sonho era conseguir um plantão. Eu lembro que eu consegui um plantão na UPA, meu Deus, era muito boa aquela oportunidade e tal. Eu fiquei feliz da vida e fui eu, toda bonitinha, para o meu primeiro plantão, formada com 21 anos. Cheguei lá, um frango, né, diante de todo mundo lá. Aquela UPA lotada no Rio de Janeiro. Gente, a UPA que eu trabalhava era do lado do Hospital Getúlio Vargas, que é uma referência no Rio para bala perdida. Todo mundo que toma tiro vai para lá. Então você imagina como era a UPA que eu trabalhava. Um lugar harmonioso, tranquilo, amável. Um lugar, assim, maravilhoso. Maravilhoso, incrível. Vocês não sabem o que é UPA, gente. Esse posto de saúde maravilhoso aqui, uma clínica particular. O posto de saúde daqui, de Sorocaba. Vocês não estão entendendo. E eu lá, feliz da vida, fui eu, né, toda penteada, cheguei para trabalhar. De repente, um cara, do nada, eu assim, em treinamento, do lado de uma outra enfermeira, ele veio, ele deu um soco na pilastra do meu lado, assim. Ele falou, isso daqui é para não dar na tua cara. E eu, o que eu fiz? Meu Deus, senhor, está tudo bem, senhor. Ele, eu quero ser atendido, é agora. Meu Deus, fui embora. Chorei, ajoelhei e chorei. Eu falei para Samuel, nunca mais eu volto para aquele lugar. O que eu fiz da minha vida, Jesus? Eu estudei para poder isso, Senhor, para isso, para tomar quase um soco na minha cara. Nem meu pai me bateu, Jesus, agora esse homem que eu nunca vi na minha vida. E aí eu chorei mesmo, gente, eu chorei, gente. Você sabe o que é estudar e você no primeiro dia de trabalho, você vê que você fez, você achar que você fez uma besteira. E aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E eu me lembro que eu me ajoelhei naquele dia. Falei, Jesus, eu estou ajoelhando todo dia aqui para você falar comigo, mas hoje eu preciso de uma resposta. Eu lembro que eu abri a minha Bíblia em Josué. E falava, sede forte e corajoso. E começou a descrever tudo aquilo para Josué. Eu peguei aquela palavra para mim. Falei, Jesus falou comigo. Sabe o que é você entender que Jesus falou com você? Que Deus falou com você. E naquele dia, eu tomei aquela palavra. Gente, eu enxuguei as lágrimas. Um Matrix veio sobre mim assim, ó. Fiquei corajosa. Voltei pro plantão no dia seguinte, que eu estava em treinamento. Pentei meu cabelo, voltei. Eu falei, agora eu quero ver quem vai dar soco. Cheguei lá no plantão. Gente, postura muda tudo. Autoridade. Posicionamento, eu falei, vem cá que eu vou organizar esse negócio aqui. Peraí, eu lembro que eram 5 salas de médico, bati de porta em porta. Oi, doutor, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Deixa eu te falar uma coisa, tá movimentado aqui hoje, né? Que tal a gente organizar esse negócio? Você atende logo? 10? Atendo. Fui de 5 em 5. Antes disso, tinha falado com uma colega. Eu posso dar uma organizada? Ah, você tá nova, tá animada para isso ainda? Pode, minha filha, faz o que você quiser. E aí eu fui, organizei tudo, gente, a UPA, ó, vazia. Eu falei, oh, que lugar maravilhoso de ser atendido. Porque eu coloquei um atrás do outro para ser atendido. Organizei um negócio. Nunca mais ninguém levantou para dar soco no meu plantão. Organizei o negócio lá. Porque eu me senti autorizada por Deus, abençoada por Deus, no centro da vontade, no lugar que eu tinha que estar. Isso fala de posicionamento. Isso fala de se antecipar o problema e de entender que eu estava debaixo de uma bênção. O que a gente precisa é se quebrantar diante de Deus e entender qual é a resposta que Ele tem para a nossa vida. Você não pode ficar vivendo de um lado para o outro sem se quebrantar e se prostrar diante de Deus e saber de Deus, Senhor, para onde eu irei? Para onde, Pai? O que eu tenho que fazer? Qual é o direcionamento? Qual o lugar que eu preciso estar? Você precisa estar no lugar da bênção. Se Jairo tivesse se mantido em casa, se ele tivesse falado assim para alguém, vai lá falar com Jesus, ele teria perdido a bênção dele. Ele não teria concluído. Ele teria perdido. Em contrapartida, a gente se depara com uma mulher que ela tem 12 anos com sangramento, 12 anos sofrendo, 12 anos de respostas negativas, 12 anos que ela gastou tudo que ela tinha, e a Bíblia diz que ela sofreu muito na mão dos médicos. Ela sofreu. E aquela mulher, o que mais me chama a atenção disso aqui, é que a Bíblia fala
que ela ouviu. Eu gostaria muito até que você frisasse na sua Bíblia, que fala assim, ó, no verso 27, diz: tendo ouvido a fama de Jesus. Gente, isso daqui muda tudo. Muda tudo. Sabe por quê? O que é que você tem ouvido? Quais são as coisas que têm ocupado os seus ouvidos? Dependendo do que você escuta, vai determinar se você vai ter fé ou se você vai ter medo. Se você vai receber milagre ou se você vai continuar no lugar de problema, de luta, de confusão. Talvez você tenha que mudar os cânticos da sua casa. Aquele homem, né, Jairo, foi confrontado falando assim, ó, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jesus fala assim, opa, não tenha medo, tenha fé. E é essa a palavra para você hoje. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. É isso que muda. Nós não podemos paralisar no medo, nas palavras negativas, naquilo que o mundo fala. Olha, não tem jeito não, hein? Esse seu casamento, ó, melhor largar para lá, hein? Esse seu filho, já era. Vai embora, ele não tem jeito não. E já, esse caso não tem mais jeito. Essa empresa acabou. O mundo diz isso. Quando Jesus chega na casa de Jairo, já estão cantando, já estão lá as carpideiras, já estão lá chorando, estão lá clamando, dizendo que morreu, que já era. O que Jesus faz? Jesus expulsa todo mundo. Ops, vai embora, todo mundo vai embora daqui. E às vezes a gente tem tanto medo, né, do que as pessoas vão pensar. Tanto medo, afinal de contas. Imagina agora, gente, vamos comigo. Você chega no enterro, lá num velório, acho que todo mundo já teve experiência de ir num velório. Você chega num velório, aí você fala, ih, esse daqui morreu não, tá vivo. Só tá dormindo. Todo mundo vai fazer o quê? Ih, foi o que aconteceu. E ainda por cima, Jesus vai e expulsa todo mundo. Deve ter pensado, esse cara tá maluco. Ih, tá doido. E é engraçado, só um parêntese aqui que eu acho Jesus tão divertido, que ele vai, todo mundo já viu que a garota tá morta, tá todo mundo chorando que ela morreu. Ele tira todo mundo, ele faz o milagre e no final Jesus fala assim, ó, gente, ó, conta nada pra ninguém não, tá? O que eu fiz aqui fica aqui. Gente, impossível, imagina a língua da pessoa, ó, ver a garota correndo depois. Não tem como segurar essa informação. Jesus, ele simplesmente nos ensina a limpar quem está ao nosso redor. As pessoas que te cercam precisam ser pessoas de fé. E você vê que Jesus, ele tem 12 discípulos. E uma lição para nós. Jesus tem 12 discípulos, porém, para este milagre, apenas 3 vão com ele. Entenda que na nossa vida existem níveis de relacionamento. Existem pessoas que você vai cumprimentar no seu trabalho, pessoas que você vai cumprimentar na igreja, pessoas que vão frequentar a sua casa e pessoas que vão saber de coisas da sua vida. Nem todo mundo pode ter o mesmo nível de hierarquia com você, de relacionamento. Existem coisas que você pode tornar público, outras não. Aprenda a fechar um pouco a sua boca sobre a sua vida. Nem todo mundo pode ter acesso a determinadas coisas. Eu trabalho com um casal e vira e mexe, tem um casal que chega para mim e fala, a mulher reclama do marido, comenta alguma coisa, só que a amiga está sabendo. Querida, você não sabe o que está passando no coração daquela mulher acerca do seu casamento. Querido, você não sabe o que está passando no coração do seu amigo para falar sobre o seu casamento. Eu me lembro que uma vez, no final de uma palestra, eu estava ali na frente cumprimentando as pessoas. Aí veio uma mulher até mim e falou assim, pastora, você não sabe o que aconteceu. Eu traí meu marido e eu estou muito envergonhada, muito arrependida. Falei, mas o que aconteceu? Ela, olha, meu marido tinha problema de impotência. E aí, ele reclamava com um amigo que eu sempre queria e ele não queria. E o amigo não tinha nada da esposa. Começou a fazer o quê? A procurar a esposa do amigo. Abriu um precedente, querido, sua vida sexual pertence à sua família. É você e sua esposa. Você não tem que ficar dando conversinha para amigo no trabalho, para pessoa da igreja. Você não sabe o que essa pessoa está passando. Existem coisas que pertencem apenas a vocês dois. Apenas a vocês, nem aos seus filhos. Muitas mães se aconselhando com filhas, querida, a sua filha não é a sua terapeuta. Tem assuntos que são pesados demais para ela assimilar e dar conta.
Tem mãe que dá uma vida adulta e está lá debulhando um monte de problema em uma garota. Você está sobrecarregando a sua filha, fazendo ela desacreditar de casamento, fazendo ela deixar de sonhar. Cuidado. A gente tem que ter cuidado com quem a gente pode falar, o que a gente pode falar e onde a gente pode falar. Jesus, ele está ali nos ensinando que naquele momento, opa, Pedrão, vem. Porque o pai e a mãe da menina vão estar presentes e existem níveis de relacionamento. Em outro momento, a gente precisa saber de amizades. Quem precisa sair da nossa vida? Tem gente que vai dar dó. Eu me lembro de uma amiga que eu gostava muito dela. Amiga comigo da igreja, cresceu comigo. A gente trabalhava junto. E o Espírito Santo falou, ela não cabe mais na sua vida. Ela não cabe mais na sua vida. Eu estava buscando muito a Deus, tinha sido batizado no Espírito Santo, queria dons e tudo mais, e o Espírito Santo falava isso comigo. E eu não queria. Eu falei, Jesus, você viu que ela foi para a igreja, né? Você viu que ela estava aqui. Você ouviu que ela veio hoje, que ela estava trabalhando aqui comigo? E Jesus falou, ela não cabe mais na sua vida. E eu me lembro que eu fui me afastando, porque eu estava caminhando para um novo nível de intimidade com Deus. Deus falava assim para mim, ela está na igreja, mas ela não está comigo. E existem diferenças. Nós precisamos ter discernimento e ouvir a voz do Espírito para saber quem são os nossos relacionamentos. Que carência emocional é essa? Que qualquer migalha de alguém você está aceitando. Não, qualquer migalhinha você está aceitando. Que isso? Postura. Com postura, eu preciso escolher minhas amizades, quem eu ando. Aí a pessoa fala mal de todo mundo, reclama de tudo. É companhia para você? Querida, é melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado. Eu falo para minha filha assim, que às vezes ela não tem mamãe, mas não tem uma amiga. Eu falei, minha filha, presta atenção. Quem anda em bando é pombo. A águia anda voa sozinha. Então aproveita, minha filha, vai dar para fazer voo de águia. Nós precisamos encontrar uma solução. Que história é essa? Cuidado com as suas companhias. E é interessante que a mulher do fluxo de sangue, quando ela se aproxima de Jesus, ela está sozinha. E eu imagino que ela sofra uma ausência paterna. Eu não sei qual é a sua história com seu pai. A Bíblia não deixa claro aqui qual é a figura paterna realmente, como o pai dela exercia. Mas eu imagino que o pai dela era ausente. Por conta de uma questão religiosa de posicionamento. Quem tocasse numa mulher com sangramento se tornava impuro. Não é assim? E a Bíblia não fala que ninguém foi acompanhando ela. E teve amigos, porque a Bíblia diz que o paralítico... Os amigos do paralítico abriram um telhado, desceram ele e Jesus fez um milagre. Aqui poderia falar assim, os pais e os irmãos dessa mulher abriram um corredor para que ela conseguisse passar e encostar em Jesus. A Bíblia fala que ela foi sozinha. Existem milagres na nossa vida que não vai ter ninguém para pedir por nós. Não vai ter ninguém para pedir por nós. É a nossa experiência pessoal e individual com o Mestre. Deus está nos subindo de nível, nos elevando à maturidade. A sair da mamadeira espiritual e entrar no alimento sólido. A saber que eu preciso, eu mesmo ter um relacionamento com Deus. Sabe o que isso aqui fala? Chega desse negócio de ficar procurando um profeta. Procurando uma revelação. Subindo e descendo de monte em busca de uma revelação específica. Não que você não possa buscar, gente. De vez em quando eu gosto de ir no monte também para fazer uma oração. Mas eu estou falando de vida menina. Vida superficial com Deus, onde não tem um relacionamento de profundidade. A Bíblia, qual é a orientação de Jesus sobre a vida com Ele? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. Nós precisamos ter intimidade com o Mestre. Intimidade com Jesus. Fazer com que nós possamos nos fazer ali presentes com Jesus. Ele possa ouvir a nossa oração, ouvir a nossa adoração. Você precisa ter relacionamento com Jesus. E essa mulher, ela estava tendo a experiência dela. E aí entra uma outra, de novo isso. E eu fico tão, meu Deus. Essa mulher, ela escuta a fama de Jesus e o que ela faz? Ela faz se comprometendo à morte. Uma mulher, naquela época, colocada em sangramento, em público, e eu imagino ali que todo mundo já devia conhecer a história dela, tem 12 anos, não tem 12 dias, não tem 12 meses, nem 2 anos, está há 12 anos assim. Então ela já devia ser assim meio rejeitada na sociedade, né? Ninguém chega perto.
E essa mulher passando por isso, ela vai até Jesus no seu esforço máximo. Ela faz a dedicação máxima. E ela sabe que tudo estava em jogo. Tudo. Se ela fosse pega, ela seria apedrejada, poderia ser morta. E novamente, até que nada mais importe. Naquele momento, a Bíblia diz que ela já gastou todo o recurso dela, que não existia mais possibilidade, não tem mais nada. Chegou no fundo do poço, até que nada mais importe. Naquele momento, ela chegou no máximo. E eu fico pensando, aquela mulher, ela já conhecia o Deus de Israel. Deus já operava milagre. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez as muralhas de Jericó caírem. Deus já tinha feito tantas coisas para o povo de Israel para alimentar a fé dela. Mas aquilo ficou adormecido, ficou no passado. É como se, eu vou tentar de novo pelo meu recurso. É assim, ó. Deus abriu o mar vermelho. Deus derrubou as muralhas de Jericó. Deus manteve o povo no deserto. Deus fez um monte de coisa. Mas eu tenho um dinheirinho ainda para pagar o médico. Mas eu tenho um dinheiro aqui para poder fazer um novo exame. Mas eu tenho um dinheiro aqui para fazer um novo tratamento. Né? Queria no casamento. Não, mas dá pra gente empurrar, a gente ainda tá dormindo na mesma casa, a gente dorme separado. Mas está na mesma casa ainda. Não, meu filho tá com um problema, mas ele tá aqui ainda. Tá aqui ainda, tá? Então a gente vai levando os problemas, empurrando. E foi isso que ela fez. Só que quando esgotou a possibilidade, quando foi embora, acabou, não tem mais jeito, todas as possibilidades foram esgotadas. O que ela faz? Ela se expõe ao máximo. Ela coloca a pele dela em risco. E é isso que a gente precisa fazer diante de Jesus. Só que você pode decidir se você quer fazer isso quando não tiver mais nenhuma possibilidade. Ou você pode se antever. E eu lembro que eu desenvolvi isso desde a adolescência, que eu falo assim para Deus: Senhor, eu não preciso chegar no fundo do poço. Eu não preciso apanhar muito para aprender. O Senhor pode me ensinar assim, quando está tudo bem. Né? Eu não quero ficar passando um monte de perrengue aí para poder aprender alguma coisa. Você também é assim? Quer aprender no perrengue ou quer aprender quando não está tudo bem? Gente, estou meio desconfiada de vocês. O que aconteceu? Você quer aprender no perrengue ou quer aprender quando está tudo bem? Amém! Eu também. Quero aprender quando está tudo bem. Por que aprender só quando acabaram as possibilidades? Por que aprender apenas quando esgotou tudo na sua vida? Nós podemos aprender agora. Não, está tudo bem, Vanessa, eu estou sem fluxo de sangue. Minha filha não está morrendo. Meu casamento está bem, meus negócios estão funcionando. Está tudo bem. Aí vive um evangelho sem graça. Um evangelho xoxo. Um evangelho que não chama a atenção de Deus, que não ajuda ninguém. Entra e sai domingo, só vem na igreja, como se estivesse pagando uma conta. Querido, Jesus é muito mais do que vir domingo na igreja. É vida, é relacionamento. Ele quer você todo dia. Ele quer você como um filho. Ele quer você como um amigo, como um companheiro de jornada. Jesus tem saudade da sua presença, saudade do seu clamor, saudade de estar pertinho de você. Você não foi criado para vir a passeio nesse mundo, nem para ganhar dinheiro, para ficar rico e não ajudar nada a ninguém, não. Os nossos recursos, que bom que todo o povo de Deus ficasse rico. Não seria, se Jesus não gostasse disso, o povo de Israel não seria tão abençoado e tão próspero. Acontece que os nossos recursos são para ajudar outras pessoas. Os nossos recursos são para transbordar em vidas. A nossa vida é para ajudar outra pessoa. Do que me adianta ter alguma coisa se eu não resolvo o problema de ninguém? Do que me adianta? Eu estava lendo um verso ontem no livro, e ele contava o seguinte: tinha um pedinte na porta de um castelo. E aí o rei saiu com a sua carruagem, quando viu aquele pedinte com um potinho, falou assim, vou tentar lembrar todo o verso, tá? Falou assim: o que você quer? O que eu quero que você quer que eu te faça? E ele falou assim: não, o que eu quero, você não pode me atender. O rei se sentiu amedrontado, né? Ali ele falou: não, que isso, eu sou o rei, eu posso fazer qualquer coisa por você. E aí o pedinte: não, você não está entendendo, você não pode fazer. E aí o rei ficou mais irritado e falou: não, eu sou o rei, eu posso fazer qualquer coisa. Me diga, o que é que você quer que eu faça? Ele falou: então tá, enche meu potinho de esmola.
E aí o rei, isso é muito fácil. E aí pegou e começou a despejar. Começou a despejar. Só que o potinho não enchia. E ele falou para os seus servos, pegue mais tesouros. E começou a despejar, e começou a despejar, e começou a despejar. Pegou diamantes, pegou ouro, pegou pérolas, pegou todo o tesouro. E quando se esgotou, e o potinho ficava vazio. E aí o rei virou para esse homem e disse, você venceu. Me diz agora, qual é o segredo do seu pote? Ele falou, meu pote é o desejo humano. O desejo humano é insaciável. Ele não acaba nunca. Quanto mais dá, mais quer. Quanto mais se tem, mais se quer. Não acaba nunca. O ser humano é insaciável. Insaciável. Se você não colocar um limite nas suas necessidades humanas, você vai acabar sendo uma pessoa egoísta, que se preocupa apenas consigo mesmo, apenas com seus próprios interesses, com as suas próprias vontades, com a sua própria vaidade. A gente tem que ter uma atenção. E aquela mulher, ela está ali, se colocando até que nada mais importe, porque todo o recurso dela havia acabado. Tudo que ela tinha terminado. E talvez seja assim na nossa vida. Será que hoje tem alguma coisa que já acabaram os seus recursos e você precisa colocar diante de Deus em alguma área? O que é que precisa da atenção divina na sua vida? O que precisa de ajuda? Nós estamos aqui nessa noite simplesmente para dizer, Senhor, eu preciso ouvir coisas que me conduzam ao céu. Eu preciso me posicionar. E é interessante, para a gente caminhar para o final, é que ela escuta a fama de Jesus. Ela vai até Jesus num sentido de colocar tudo, tudo a perder, tudo poderia dar errado na vida dela. Mas ela toma uma atitude. E quantas vezes queremos ter um posicionamento muito passivo, muito parado. Não, Jesus vai fazer. Crente é muito assim, né? Não, Deus vai fazer a obra na minha vida, Deus vai fazer a obra no meu casamento. E a tua parte? E o que eu preciso fazer? Qual é a minha parte nisso tudo? O que eu preciso fazer de fato? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu fico pensando em Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E você vê que antes das batalhas, ele vai lá e pergunta para Deus, Senhor, por onde que eu vou? Qual é o direcionamento? O que o Senhor fala que eu posso fazer? Mas Davi não ficava parado esperando. Ele ia guerrear. Existe a ação divina e existe a ação humana. Existe a sua parte na vida. Qual é a sua parte que você não está fazendo? Qual é a sua parte? Nós fomos criados para resolver um problema. Criados para resolver alguma coisa. Você não veio a passeio. Você veio aqui para cumprir um propósito. Qual é o seu propósito? E eu digo o seguinte, que o nosso propósito geralmente está correlacionado àquilo que nós faríamos mesmo sem ganhar dinheiro para aquilo. O que hoje você faria, mesmo se não fosse recompensado financeiramente? O que seria? Isso é um sinal de onde está o seu propósito. Aquilo que a gente faz com alegria, mesmo sem ser remunerado, geralmente, que faz a gente gastar tempo, que a gente não vê a hora passar, que a gente está ali induzido, geralmente são coisas que são correlacionadas ao nosso propósito. Há coisas que nós podemos fazer de uma maneira que tem um dom de Deus na nossa vida. O que é? Quando você entender sobre isso, você vai começar a ser recompensado por isso que você faz. E aí você vai começar a ver a bênção de Deus na sua vida. Você precisa, Vanessa, mas eu não sei ainda, então eu estou aqui esperando, uma hora vai aparecer. Não, querido, vai trabalhando. Vai fazendo. O que tem para fazer? É que nem na igreja, um exemplo da igreja que é mais fácil. Quem aqui da época da obra, que estava lá? Todo mundo tá na época da obra, muitos aqui da época da obra. Na época da obra, o que tinha para fazer na igreja? A gente chegava aqui, tinha varrer, pintar, colocar coisa no lugar, lavar. Não era isso que tinha que fazer? Era uma época. Agora não precisa mais disso. Agora geralmente são os departamentos que eu preciso servir, que eu preciso ajudar. Entende que às vezes o propósito pode ser também temporal? Eu estou ajudando naquele período, durante esse tempo aqui, fazendo isso especificamente. Na sua casa a mesma coisa, pode mudar. Na sua empresa a mesma coisa, com os seus filhos. Tudo isso faz parte da sua trajetória. Então, querido, nessa noite, que o seu coração possa ser cheio de fé,
de ousadia, sabendo que Deus tem um milagre na sua vida, sabendo que se você se posicionar, se você mudar a maneira que você está se posicionando, aquela mulher estava 12 anos com sangramento, até que, no de repente de Deus, no de repente ela escuta uma história, no de repente ela ouve a fama de Jesus, no de repente ela fica cheia de fé, no de repente o dinheiro dela acaba e ela entende que ela só vai ter uma solução se ela se colocar aos pés de Jesus. No de repente de Deus, tudo muda na vida dela. Talvez hoje seja o seu de repente. Talvez hoje seja a hora de você falar assim: Jesus, vem me visitar. Jesus, vem falar comigo. Pai, eu estou aqui rendido ao teu altar. Eu preciso de um milagre. Eu vou aproveitar esses minutos finais para a gente poder adorar Jesus e chamar a atenção. Aquela mulher, fica de pé comigo, vamos adorar o nome do Senhor.